Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, eu tive alguns probleminhas com a câmera, então no vídeo de hoje eu não vou aparecer, mas o que importa é o conteúdo, né? E esse é o primeiro vídeo da série sobre MVC em PHP, um assunto que vocês pediram bastante para trazer aqui no canal. E nesse primeiro vídeo vamos aprender um pouco sobre o conceito de MVC e vamos iniciar o projeto que vai nos acompanhar durante toda essa série. E esse é um projeto base que você poderá utilizar para criar outros projetos em cima dele. Muito legal, né? Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para a gente entender como é a implementação do MVC, precisamos entender o que cada letra significa. A MVC é uma sigla para Model, View e Controller, e nada mais é do que a divisão das responsabilidades da nossa aplicação em três partes. Model é a parte encarregada por gerenciar as nossas regras de negócio, manipular dados, gerenciar as conexões com o banco de dados, enfim, tudo aquilo que está relacionado com obtenção ou persistência de dados da nossa aplicação. View é a parte externa do nosso projeto, é realmente aquilo que o usuário vai ver. Um exemplo básico disso é uma página HTML, aquele retorno HTML que o navegador interpreta é uma view. E por último, mas não menos importante, temos o controller. O controller é responsável por fazer uma ponte entre os dados obtidos no model e a exibição desses dados na view. É por meio dele que as requisições são processadas e cada ação é executada dentro da model, ou seja, uma ação de consulta, gravação, exclusão, é o controller que dispara essa ação da model. E galera, eu sei que isso é um pouco confuso de entender aqui só na teoria, e por isso vamos implementar o nosso projeto e ver na prática como o MVC funciona. E para isso vamos precisar apenas de PHP e Composer instalados. Se você não tem algum desses caras instalados na máquina, eu deixei links aqui na descrição para te ajudar na instalação. Então galera, para a gente começar o nosso projeto aqui, vamos criar o nosso arquivo composer.json. Beleza? E dentro dele a gente vai configurar o nosso projeto aqui, definindo o nome dele, que vai ser wdev/mvc. Beleza? Vamos definir aqui também o autoload das classes, a gente vai usar PSR4 também. Beleza? E eu vou definir aqui o nosso namespace padrão como app. Beleza? E aqui a pasta que vai referenciar esse namespace vai ser a pasta app também. Pasta app aqui com letras minúsculas e app do namespace com o A maiúsculo aqui. Beleza? Então agora eu vou rodar o nosso Composer install. Beleza? Ele criou aqui pra gente a nossa pastinha vendor e dentro dela o autoload.php. E aqui eu vou criar um arquivo index.php para a gente deixar aqui o nosso projeto já respondendo aqui, pelo menos uma página em branco aqui. Beleza? E eu vou incluir o autoload que o Composer gerou pra gente. Então aqui eu vou colocar require dir /vendor/autoload.php. Beleza? Então esse carinha aqui, ele já vai incluir pra gente o autoload das classes. Eu deixei carregado aqui no meu navegador a página em branco, aqui não tinha nada ainda dentro dessa nossa pasta MVC, vou atualizar. Ficou aqui em branco, então nosso arquivo index ele está sendo carregado e a gente já pode criar o restante do nosso projeto. E como a gente definiu ali no nosso composer.json, a gente vai criar a nossa pastinha app aqui dentro, ela está vazia, né? E aqui dentro dela a gente vai criar a nossa primeira pasta de separação. Lembra que eu falei que o MVC ele é uma separação do nosso projeto em três partes? Então a gente vai ter essa separação aqui dentro das pastas também. Então dentro de app eu vou criar uma pasta chamada controller, que ela vai ser responsável por guardar os nossos controladores. A gente começa pelos controladores, porque ele é a nossa ponte entre a view e o model, né? Entre o que o usuário vai ver e o que a gente vai retornar de dados para ele. Então, esse carinha aqui precisa ser o primeiro a ser criado. Beleza? Então, aqui em controller, eu vou criar uma outra pastinha chamada pages. E dentro dela, a gente vai criar o nosso primeiro controlador, que é o controlador home. home.php. Essa classe home.php ela vai gerenciar as requisições que vão chegar na home do nosso site, na página inicial do nosso site. Então aqui dentro eu iniciei o PHP e eu vou definir o nosso namespace aqui como app/controller/pages, que é onde eu estou agora, e a classe é home. Beleza? Dentro dessa classe home, a gente vai criar um método que ele vai retornar para a gente o conteúdo dessa nossa home. Né? Então, o controlador ele vai ser responsável por receber uma ação ali de consulta, enfim, e ele vai executar o nosso model para obter os dados necessários para exibir para o usuário, e depois ele vai passar esses dados para a view realmente ser retornada para o usuário e a gente imprimir uma página HTML aqui. Então, aqui eu vou criar um método chamado public static function. Ele pode ser estático, porque a instância não vai ser tão necessária aqui.
Beleza? Então, public static function, e ele vai ter um método chamado getHome, que ele é responsável por retornar aí o conteúdo da nossa home. Método responsável por retornar o conteúdo view, né, da nossa home, da home do site. Beleza? Então aqui ele vai retornar para a gente uma string, que é a home já para ser impressa, o conteúdo HTML para ser impresso. Por enquanto a gente não tem ainda a view, né? E eu vou colocar aqui um olá mundo para a gente testar. Então se eu executar esse getHome aqui, ele vai retornar para a gente esse olá mundo. Vamos testar então aqui no index. Então aqui eu vou colocar use app, vou colocar barra app aqui, barra controller, barra pages, barra home. Beleza? Estou incluindo a home aqui e vou executar aqui um echo home get home. Beleza? Esse cara aqui, ele tem a missão de imprimir a home aqui nesse nosso arquivo index. Vamos testar então. Vou atualizar. Deu certo aqui, já apareceu o nosso olá mundo aqui e ele está retornando esse conteúdo aqui para a gente. Só que o controller ele deve ser responsável por pegar os dados ali que o model retornou e colocá-los dentro da view para ser retornado, mas ele não deve realmente retornar o conteúdo aqui puramente aqui. A gente precisa da view para isso. Então agora a gente vai para o segundo passo aqui do nosso MVC, que é criar a view. Beleza, eu não estou indo ainda para o nosso model, porque ele vai ser a última etapa que a gente vai fazer aqui. Primeiro a gente vai montar a estrutura entre controladores e views, e depois a gente vai para a nossa estrutura do model, beleza? Então, para isso, eu vou criar uma outra pastinha aqui no nosso projeto, que vai ser a pastinha Resources. Essa pastinha ela vai ser criada aqui na raiz do projeto, não mais dentro de app aqui, beleza? Essa pasta aqui ela vai ser responsável por guardar os nossos arquivos HTML, arquivo CSS, arquivo JS, imagens, enfim, todos os recursos aqui da nossa aplicação. Aqui dentro da pasta Resources eu vou criar uma pastinha chamada View. E dentro dessa pastinha chamada View, eu vou criar uma outra pastinha chamada Pages, da mesma forma que eu criei ali em cima. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado home.html. Beleza? Esse arquivo aqui é a nossa home, eu vou colocar aqui um H1 home wdev, beleza? Um H1 aqui e um olá mundo aqui embaixo. E uma carinha feliz. E para a gente fazer esse cara aqui retornar, esse nosso getHome retornar, a gente vai criar uma classe para gerenciar esse acesso às views, para que a gente possa deixar esse conteúdo muito dinâmico e muito facinho de usar para qualquer parte do nosso projeto. Beleza? Então para isso eu vou criar uma outra classe aqui, uma outra pasta dentro de app, que vai ser a pasta utils, que vão ser as nossas classes de utilitário, beleza? Aqui dentro da pastinha utils eu vou criar uma nova classe aqui chamada view.php. Agora sim eu tenho uma classe para gerenciar as nossas views, beleza? Aqui dentro eu vou colocar o PHP normal, namespace eu vou definir como app, aqui eu tenho utils, tá? Não tenho mais nenhum nível abaixo, tem a nossa classe view, que a gente acabou de criar, a nossa class view aqui. Beleza? E aqui dentro a gente vai criar alguns métodos que vão ser responsáveis por renderizar essas nossas views aqui, principalmente quando a gente tiver um conteúdo dinâmico, como o nome de um usuário que está conectado, algum dado que é referente ao banco de dados. Todos esses dados dinâmicos a gente também vai conseguir utilizar aqui dentro das nossas views, com essa nossa classe view que a gente está criando agora e com os métodos de renderização que a gente vai criar aqui. Beleza? Então vamos começar aqui colocando o método de renderização, que é o public static function. A gente vai criar um método chamado render. Esse método render ele vai receber um parâmetro que é o nome da view que a gente vai executar, beleza? Então aqui eu vou colocar método responsável por retornar o conteúdo de uma view. Beleza? Aqui ele recebeu apenas um parâmetro no formato de string, que vai ser o nome da view que a gente vai utilizar. E aqui ele vai retornar para a gente também uma string, beleza? E aí o que eu vou fazer? Quando eu receber esse nome aqui, eu vou procurar nessas pastas aqui dos nossos resources aqui, se essa view existe. Se ela existir, eu retorno o conteúdo. Se não existir, eu vou retornar vazio. E aí o nosso código funciona 100%. Então, para isso, para eu fazer essa validação, se o arquivo existe ou não, eu vou criar um outro método agora privado, private static function getContentView. Beleza? Ele vai retornar, ele vai receber aqui, na verdade, o nome da view. Beleza? E ele vai retornar o conteúdo aqui antes de ser processado. Método responsável por retornar o conteúdo de uma view.
Aqui eu vou trocar aqui embaixo para retornar o conteúdo renderizado de uma view. A diferença é que esse cara aqui, ele vai receber o conteúdo exato que está nesse arquivo aqui, e esse outro aqui, ele vai passar as nossas variáveis depois. Por enquanto ainda não, mas ele vai passar as variáveis para essas nossas views, beleza? Então aqui eu tenho uma string também, e ela retorna aqui pra gente uma string. Beleza? Eu vou criar aqui uma variável chamada file, que vai ser o arquivo que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Ele vai receber o quê? Dir. Aí eu preciso sair agora da nossa pasta de úteis, eu preciso sair da nossa pasta de app e cheguei aqui na raiz do projeto. Então agora eu tenho a pasta resources, eu tenho a pasta view e eu tenho uma pasta que vão ficar as nossas views, né, os nomes das nossas views. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou concatenar aqui o nome da view aqui que eu recebi e vou concatenar com ponto .html também. Por quê? Qual que é a ideia? Que eu chame essa nossa view aqui, no caso da home, com pages/home. Ou pages barra sobre, pages barra produto. Eu quero apenas a pasta que ela está, a pasta de origem aqui, o primeiro nível, e o nome da nossa view. Se eu tiver mais níveis ali, eu vou passando todos esses níveis. Só que eu não passo aqui a nossa pasta de view e também não passo esse ponto HTML aqui. Beleza? Então qual que é a ideia? Eu vou retornar aqui, vou verificar file exists. Se isso existir, eu quero retornar o conteúdo. Então, eu coloco file get contents. Beleza? Coloquei o file aqui. Se não, eu vou retornar vazio. Se esse arquivo da nossa view existir, ele vai retornar para a gente. Se esse arquivo não existir, ele não vai retornar. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável aqui como conteúdo da view. Conteúdo da view. Beleza? A gente vai chamar de content view, que vai receber self get content view, que recebe aqui a nossa view. Beleza? Estou criando uma variável aqui porque a gente vai incrementar ainda esse método aqui, a gente vai melhorar ele. Então, por enquanto, essa variável vai ficar um pouquinho deslocada, mas logo a gente já vai colocar um conteúdo bem legal aqui dentro desse método, beleza? Então, aqui eu vou retornar já esse nosso content view aqui, para a gente ver se isso aqui está funcionando ou não, né? Que retorna o conteúdo renderizado. Beleza? Vamos testar isso aqui se ele está funcionando, né? Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou chamar esse método de renderização aqui dentro da nossa home. Então para isso eu vou colocar aqui use /app /utils /view. Beleza? Estou com a nossa view carregada aqui. Então aqui, ao invés de eu retornar esse olá mundo aqui, eu vou retornar view, render, e passo o nome da nossa view. Eu combinei com vocês que a gente ia usar o nome aqui, pages/home. Então é pages/home. Será que isso aqui vai funcionar? Vamos testar aqui. Atualizei. Olha que legal, galera. Apareceu aqui o conteúdo desse nosso arquivo HTML aqui. Se eu trocar alguma coisa aqui, vou colocar um HR aqui para separar esses nossos conteúdos e vou colocar um Olá Mundo 2 aqui. E mais uma carinha feliz. Vamos ver? Olha que massa, galera, funcionou muito bem. Então esse nosso arquivo aqui de renderização da view, ele já está funcionando. Então aqui a gente já tem duas etapas do MVC. O controlador, que ele está recebendo uma requisição e chamando a view para retornar esse dado para a gente, para retornar a informação dessa nossa página inicial aqui. Beleza? Então isso aqui já está funcionando e a gente já tem uma parte do projeto já concluída. Só que somente com isso aqui a gente não consegue seguir muito, porque o que eu falei para vocês é que a gente tem dados dinâmicos para colocar dentro da nossa view. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então qual que é a ideia? A ideia é que esse método de renderização ele receba um array aqui com variáveis. Então eu vou colocar aqui vars, beleza? Que ele vai receber essas variáveis aqui, que a gente vai colocá-las dentro do nosso arquivo ali de renderização, arquivo renderizado da nossa view. Então ele vai receber um array, beleza? Que são as variáveis aqui dentro. E nessas variáveis nossas aqui a gente vai receber valores de strings ou valores numéricos, beleza? Nós temos esses dois tipos de dados aqui para receber e para a gente processar aqui dentro da nossa view. Beleza, então agora vamos aqui para a nossa home e vamos passar alguns dados aqui, né? Vou passar um dado aqui, que eu vou colocar um nome aqui, vou colocar um name, que vai ser wdev
canal, beleza? Vai ficar assim o nosso nome e eu vou passar também uma descrição aqui, vou colocar um description que vai ser canal do YouTube, https://youtube.com.br/wdevoficial. Beleza? Então essas são as variáveis que a gente vai utilizar aqui dentro do nosso layout, aqui da nossa view da home, beleza? Então aqui dentro do nosso método de renderização da classe view, eu vou criar um debug aqui para a gente ver esses caras chegando aqui. Vou atualizar aqui a página. Olha, a gente recebeu então o name, que é wdev canal, e a description, que é canal do YouTube, e o link do canal aqui. Então, o que a gente vai fazer com esses caras? Dentro do nosso arquivo aqui da home, a gente vai criar alguns lugares para que essas variáveis possam ser colocadas, beleza? Então, aqui ao lado de home, eu vou colocar uma variável. Vou colocar aqui para a gente definir como duas chaves aqui para iniciar e duas chaves para finalizar. Aqui dentro eu vou colocar name. Entenda que entre essas chaves aqui eu vou colocar uma variável, então esse conteúdo aqui ele vai ser substituído pelo conteúdo dinâmico que eu quiser colocar aqui dentro desse layout. Beleza? E aqui abaixo, depois desse nosso HR aqui, eu vou colocar a nossa description aqui também, beleza? Então, aqui dentro da nossa view, a gente já tem esses dois caras aqui sendo recebidos, então o que a gente precisa é substituir esses dados aqui. Então, aqui a gente tem que fazer duas coisas, né? A primeira é descobrir os nomes dessas variáveis que serão substituídas e também descobrir os valores que a gente vai utilizar nessas substituições. Beleza? Então, a primeira parte é descobrir o nome das variáveis e aqui nós temos um array onde a chave é o nome e o conteúdo aqui é realmente o valor, né? O valor de cada chave é o valor da nossa variável. Então, para isso, a gente vai descobrir as chaves dos arrays, do array de variáveis. Beleza? A gente vai descobrir quais são essas chaves. Então, eu vou criar aqui o keys, que vai receber as chaves desses arrays. Então, eu vou usar array keys e passo a nossa variável de variáveis aqui, a nossa variável vars. Beleza? Vou dar um debug aqui em keys para a gente dar uma olhada. Keys ficou vazia porque eu errei alguma coisa. Keys aqui. Beleza, então apareceu. Nós temos aqui duas variáveis, né? Duas chaves aqui, que era name e description. E agora eu tenho um array somente com essas chaves, beleza? E o que eu preciso fazer? Aqui dentro do nosso HTML, eu não tenho apenas name. Eu tenho name e as chaves aqui que a gente criou para diferenciar o que é uma variável do que é o conteúdo real da nossa página. Então, aqui a gente precisa mapear esses dados. E para a gente mapear, a gente vai usar a função ArrayMap. Então, aqui eu vou usar ArrayMap. Vou colocar aqui também uma function. Passo o nosso item aqui dentro. E aqui, ao final, eu passo as nossas variáveis aqui, que são as keys, né, que a gente está mapeando. Dentro desse cara do ArrayMap, a gente consegue mexer nos valores desse array aqui de uma forma bem tranquila. Então, o que eu vou fazer é return chave-chave e dentro aqui eu vou concatenar o nosso item, que é o nosso conteúdo. Vamos dar uma olhada aqui, o que isso aqui fez? Vamos dar uma olhada. Olha a diferença, galera, ele colocou aqui as nossas chaves já dentro desse cara. Se você não conhece essas funções de arrays, tem dois vídeos aqui muito legais do canal que fala sobre arrays em PHP. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição também. Beleza? E agora que a gente já descobriu aqui as chaves do nosso array, né, as variáveis que a gente vai utilizar, e a gente já formatou os dados aqui dessas chaves com os valores aqui, com o formato das variáveis, na verdade, a gente já pode substituir esses dados aqui na nossa view. Então, aqui no nosso retorno, eu vou colocar str replace para a gente substituir aqui dentro da nossa string do content view, beleza? E eu vou colocar as nossas chaves aqui, que são as nossas variáveis, e vou usar array values para obter os valores desse outro array aqui, do array vars, beleza? E aqui, no final, eu preciso passar qual é a string que a gente está utilizando como base, que é content view. Beleza? Então, aqui as variáveis, aqui as chaves das variáveis, na verdade, aqui os valores dela e aqui o nosso conteúdo da view. Vamos dar uma olhada se isso aqui vai funcionar. Então, tem que estar home, o nome que eu coloquei ali dentro do da nossa controller home aqui, que é wdev canal. E também aqui embaixo eu preciso colocar a description, que é canal do YouTube, e aqui o link do canal. Vamos atualizar aqui para ver se isso aqui vai funcionar. Olha, galera, funcionou. Aqui já tem o wdev canal e aqui a nossa descrição que a gente adicionou lá. Se eu quiser remover ou trocar de lugar essa nossa variável aqui, a gente pode trocar,
aqui dentro já fica muito dinâmico, já está funcionando. Se eu colocar uma outra variável que não existe, como site, por exemplo, se eu atualizar, site continua aqui porque ele não existe. O nosso processo aqui de renderização não sabe que site existe, então ele não substitui. Mas basta eu adicionar aqui dentro do nosso controlador site como https://youtube.com.br/wdev-oficial, que ele vai funcionar /wdev-oficial. Beleza? Vou atualizar aqui e o nosso site aparece aqui dentro da nossa view. Vou colocar um BR aqui para separar esses dois caras para ficar bem legal aqui. E galera, uma das coisas mais legais de usar o MVC aqui é que a gente consegue construir layouts mais complexos de forma mais simples e reutilizando bastante código. Aqui a gente usou apenas um conteúdo aqui para nossa home, só que se a gente adicionar um layout bem completo aqui utilizando o Bootstrap e a gente adicionar isso uma única vez e a gente reutilizar para todas as nossas páginas. Isso é muito legal, né? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui dentro das nossas páginas, eu vou criar um novo layout aqui, uma nova view chamada Page, beleza? E essa page ela vai receber o conteúdo do header e do footer da nossa aplicação aqui de página. Sempre que a gente chamar uma página, ela vai renderizar por essa página aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Aqui dentro do nosso navegador, eu vou acessar o site do Bootstrap, aqui getbootstrap.com, vou clicar em documentação, e vou obter esse layout aqui, esse layout de exemplo que ele coloca aqui pra gente. Eu vou adicionar nesse nosso arquivo aqui, beleza? Ele colocou aqui, ficou errada a nossa formatação aqui, deixa eu abrir de novo. Beleza, agora ficou certinho. Eu vou apagar esse conteúdo aqui que está comentado, beleza? Para a gente deixar isso aqui um pouquinho mais limpo. E aqui dentro ele já traz para a gente aqui umas configurações aqui de layout, CSS e também JavaScript. Eu vou salvar do jeito que ele está e eu vou trocar aqui na nossa home, eu vou trocar por pages home por pages page, beleza? Que é a nossa página aqui dentro. Vou atualizar aqui no nosso site. Olha a diferença, galera, já carregou aqui com o estilo aqui e a fonte do Bootstrap. Mas a gente vai fazer mais algumas coisas ainda aqui. Qual que é a ideia da gente utilizar essa página aqui, que eu falei que a gente vai reutilizar ela? É que a gente pode colocar aqui dentro, ao invés desse H1, uma variável chamada content, conteúdo, body, corpo, o que você quiser aqui dentro. E aí a gente só muda esse conteúdo aqui para essa variável. O restante vai continuar igual. Então a gente consegue utilizar o Bootstrap no projeto inteiro, sem que a gente tenha que ficar incluindo ele página a página. E para renderizar essa nossa view aqui da página, né, essa page.html, a gente vai criar um outro controlador aqui. Vou até duplicar esse nosso home aqui. Eu vou colocar o controlador page, beleza? Então aqui nós temos, ao invés de home, nós temos o controlador page, mesmo namespace, aqui tá certinho. Aqui, ao invés de get home, a gente vai criar o get page. Aí nesse get page a gente vai receber o nosso conteúdo, que vai ser o que vai ser renderizado aqui dentro desse content. Vamos adicionar uma outra variável também para o título da página, já fica bem dinâmico e bem legal. Então vamos criar aqui ó, um title. Beleza? Nós temos um title aqui para o título da página e temos também essa outra variável de conteúdo aqui para o body dessa página. Então aqui dentro desse page, aqui desse nosso método getPage, a gente vai receber dois argumentos, title e o content, beleza? O título e o conteúdo desse cara. Método responsável por retornar o conteúdo aqui da nossa página, né? Da nossa página genérica. Por quê? Porque ela é uma página que a gente vai utilizar em todo o nosso projeto, carregando o Bootstrap, tem o título e tem o conteúdo dela, beleza? Então temos aqui a nossa view render aqui já renderizando pages page, né, que é a nossa página. OK, já está certinho, só que aqui as variáveis a gente vai trocar. Ao invés dessas variáveis que a gente já tinha definido ali na home, a gente vai definir as variáveis title, que a gente acabou de receber title aqui, e também a variável content, que a gente também acabou de receber aqui, beleza? Então aqui a gente já tem esse getPage passando aqui pra gente o título e o conteúdo. E como que a gente vai executar isso? Aqui direto no nosso index que a gente vai fazer isso? Não, a gente vai fazer uma alteração nesse nosso home aqui. Por quê? A gente vai fazer o seguinte, a classe home ela vai ser estendida, extends de page. Ou seja, home vai ser uma página,
página tem esse nosso método getPage aqui. Então, o que a gente precisa fazer é pegar esse nosso conteúdo da home aqui, tá? Pages, page. Vamos trocar para pages home de novo. E a gente vai colocar aqui o nosso conteúdo aqui em uma variável, eu vou chamar de content aqui, que ela vai receber esse nosso conteúdo da view e vai retornar, como eu estou estendido aqui, eu vou usar o nosso parent, ou self, se você quiser, porque eu não tenho nenhum outro método aqui, parent getPage, eu passo o título da página, aqui eu vou passar wdev, canal, home, beleza? E aqui também eu passo o conteúdo, que é a nossa view aqui, retorna a view da página, e aqui é a view da home. Beleza? Vamos testar esse cara então. Aqui no nosso index eu estou utilizando aqui o home get home. Vamos atualizar aqui. Olha, galera, já ficou legal aqui. Então, aqui eu já tenho a nossa home aqui carregando. Aqui o título também já ficou certinho. Aqui já está carregando com a fonte do Bootstrap. Então, o nosso código aqui já está carregando certinho com o Bootstrap. E vamos melhorar um pouquinho esse layout aqui, colocar mais algumas coisas no nosso layout, nossa view aí de página, para a gente seguir para o último tópico aqui, que é o model, beleza? Então, vamos aqui na nossa página, nessa page aqui. E aqui, onde tem o content aqui, eu vou adicionar mais duas variáveis. Uma variável chamada header e outra variável chamada footer, beleza? Eu tenho essas duas variáveis aqui para a gente usar. Aqui dentro do body, aqui eu vou colocar uma classe que eu vou chamar de BG Dark, porque eu vou colocar o fundo da nossa página aqui escuro, beleza? E text light, beleza? Para os textos ficarem clarinhos em branco, beleza? E aqui, nesse meio aqui, eu vou criar uma div. Todas essas classes aqui são classes do Bootstrap, tá bom? E aqui eu vou criar uma div chamada container para centralizar o nosso conteúdo aqui nessa nossa página. E aqui dentro eu vou colar as nossas variáveis, beleza? Então aqui eu tenho três variáveis, uma header, um conteúdo e um footer aqui dentro do meu corpo. E aqui em cima eu tenho outra variável do title, beleza? Vou atualizar aqui para a gente ver como que ficou. Olha que legal, galera, já ficou legal, já centralizou aqui pra gente e as duas variáveis aqui, elas não foram preenchidas. E a gente vai fazer isso agora. Como a gente viu que a gente consegue fazer os layouts se completarem aqui dentro do projeto, eu vou criar aqui um novo carinha aqui chamado header.html, que ele vai cuidar aí do nosso topo, e vou criar um outro carinha também chamado footer.html. Aqui no nosso header a gente vai criar um topo para o nosso projeto, que vai ser uma div com a classe Jumbotron, também é uma classe do Bootstrap, tá? BG Danger, para ele ficar com um background vermelho. Aí eu vou colocar p-3 para eu ter um padding de tamanho 3 aqui nas medidas aqui do Bootstrap. E tenho também uma margem no eixo y, my-3 também. Porque aí a margem em cima e embaixo, né, no eixo y vertical, eu tenho essa margem já nessa minha div, beleza? Vou colocar aqui dentro da div um H1, vou colocar o nome aqui wdev-mvc, que vai ser o topo desse nosso projeto aqui. E aqui abaixo eu vou colocar um parágrafo definindo model, view e controller. Beleza? Tenho esse nosso topo aqui. Beleza? Eu vou carregar esse nosso topo aqui dentro do nosso controlador de página. Para isso eu vou colocar aqui um método, vou colocar ali como privado, private static function getHeader, beleza? E ele vai ser responsável por retornar uma view renderizada do nosso pages header, beleza? Ele vai renderizar esse nosso header aqui. Então, método responsável por renderizar o topo da página. Beleza? Ele vai retornar para a gente uma string. E aí eu vou colocar aqui dentro da nossa página aqui o header com self get header. Beleza? Vamos ver aqui como que ficou. Olha que massa, galera, já ficou bem legal aqui, já tá o nosso topo aqui certinho e a gente pode alterar apenas uma vez o topo aqui, que todas as páginas que estão utilizando esse método aqui já vão ser alteradas. Então isso aqui já aumenta muito a reutilização de código dentro do nosso projeto. Agora a gente precisa alterar esse nosso footer aqui, que ainda está com a variável exposta aqui. Então para isso eu vou copiar esse nosso método aqui do getHeader e vou criar o getFooter. Ele vai responder aqui com pages
footer. Beleza? Ele tem aqui um método responsável por renderizar o rodapé da página. E aqui eu vou copiar esse cara e vou colar ele aqui embaixo e vou definir como getFooter. E aqui a nossa variável é footer, beleza? Vou identar esses caras aqui, beleza, ficou bonitinho. E agora o nosso footer ele não tem nada, né? Então a gente vai criar alguma coisa aqui ainda, mas vamos dar uma olhada como que tá. Olha aqui, já assumiu a nossa variável. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um HR e aqui embaixo eu vou colocar wdev 2021 youtube.com/wdev oficial. Beleza? Esse é nosso footer, vamos ver? Já apareceu aqui. Então, galera, esse carinha aqui já está funcionando. Temos um header, temos um conteúdo e também temos um footer aqui funcionando tranquilamente. Se a gente quiser colocar alguns BRs aqui para separar, vou colocar 2 BRs, vamos ver? Já ficou legal aqui, ele já ficou um pouco mais distante. E galera, com isso aqui a gente já conseguiu criar uma aplicação bem legal e com uma facilidade muito grande de utilizar esses layouts aqui de forma dinâmica. Eles estão sendo construídos aqui de acordo com as nossas chamadas para essa classe View. E agora o que falta a gente ver aqui é o nosso model, porque a gente já aprendeu um pouquinho sobre os controladores e também a gente já aprendeu um pouquinho sobre as views. Agora, para a gente criar um model, então aqui dentro da nossa pastinha app, eu vou criar uma nova pasta chamada model. Beleza? E dentro dessa pasta model, a gente vai colocar todos os nossos modelos, todas as nossas entidades, o que a gente tiver aqui dentro do nosso projeto que cuide ou de dados ou das regras de negócio. Beleza? Então aqui dentro dessa pastinha model, eu vou criar uma pastinha chamada entity, de entidades. Beleza? Normalmente isso aqui a gente vai utilizar para uma conexão com o banco, na verdade para uma representação de uma tabela do banco de dados, aí de um objeto que referencia uma tabela, por exemplo, um cliente, produto, usuário, enfim. E aqui eu vou criar uma classe chamada organization, que é a organização aqui do nosso projeto, a empresa que está nesse nosso projeto aqui, que é o wdev. Né? Então aqui eu vou colocar o nosso PHP e aqui eu vou definir o namespace como app/model/ent. Beleza? E aqui eu vou colocar a classe organization. Beleza, temos aqui a nossa organização. Essa nossa classe aqui, ela não tem uma conexão com o banco de dados, a gente não vai pegar nenhum dado agora do banco de dados, tá? Mas a gente já vai definir alguns valores nela, como se a gente tivesse tido um retorno aí do banco de dados, se a gente tivesse um dado sendo retornado mesmo. Beleza? Então aqui eu tenho um campo aqui, eu vou colocar ele como público aqui, chamado ID, vou colocar o ID número 1, tá? Tenho também aqui, deixa eu já ir comentando, então aqui é ID da organização, beleza? Vou colocar um inteiro aqui, só para a gente ter essa informação, na verdade. Vou colocar um public name aqui também, vou colocar aqui canal wdev, beleza? É o nome aqui, nome da organização, que é uma string. Nós temos aqui também o site dessa organização, então public site dessa organização. Aqui eu vou colocar o site do YouTube, então youtube.com/wdev oficial. Beleza? Eu vou colocar aqui site da organização. Opa! Organização. Vou colocar aqui uma string também. E por fim a gente tem uma descrição aqui, um sobre a empresa. Vou colocar aqui um description aqui, que ele vai receber um lorem y, aquele nosso texto padrão aí da web. O Atom ele já tem um atalho legal, você pode digitar lorem e ele já popula aqui pra gente, mas se você quiser esses textos aí, se o editor não tiver, basta colocar no Google lorem y, você já consegue alguns textos desses. Beleza? Vou colocar aqui descrição da organização. É uma string também. Mas isso aqui, se você quiser digitar o texto aqui também, tranquilo. Essa nossa classe de organização aqui, ela é só uma classe de exemplo para a gente entender um pouquinho mais sobre o model, aqui como ele vai se comportar, tá bom? Então, essa nossa classe de organização, ela é um exemplo de um retorno aqui do banco de dados, que trouxe esses dados aqui dessa classe para a gente, e a gente vai utilizar os dados dela para imprimir a nossa home lá, beleza? Então, aqui na nossa classe de home, a gente vai incluir a nossa classe de organização, use app/model/entity
/organization. Beleza? Eu tenho aqui a view que a gente está trabalhando e também a organização que é o nosso model. O que eu quero fazer? Eu quero substituir o nome, a descrição e o site pelo que tem na classe. Por quê? Porque aqui eu estou colocando tudo fixo, mas não é legal. O legal é você requisitar do banco de dados ou da onde for sua fonte de dados e você retornar aqui para sua view, você configurar a impressão aqui da sua view melhor dessa forma, beleza? Então aqui eu vou colocar OB Organization igual new organization, cria uma nova instância aqui de organização, tá? Organização. Vou colocar um debug aqui para a gente ver se ela está funcionando certinho, se os dados chegaram. Vou atualizar aqui. Olha, deu certinho aqui, apareceu para a gente o ID, o nome, o site, a descrição que a gente colocou. E agora eu vou colocar aqui dentro do nosso projeto aqui. Vou substituir aqui o name pelo name da classe, beleza? Vou substituir a descrição pela descrição da classe, description aqui, e também vou substituir o site aqui pelo site que está nessa classe. Beleza? Vou indentar bonitinho aqui, já ficou melhor aqui o nosso retorno, e vamos atualizar aqui para ver se isso aqui vai funcionar. Olha que legal, galera, apareceu aqui o nome do nosso canal. Aqui apareceu a mensagem Olá Mundo que está fixa no nossa view e aqui a descrição do canal, seguida do nosso site aqui também. Então basta a gente alterar aqui a nossa view, eu posso colocar aqui mais alguns BRs aqui para separar o nosso site e tudo isso vai sendo construído de uma forma muito simples e muito rápida, beleza? Isso aqui te dá um controle muito legal sobre sua aplicação e você tem as definições, as responsabilidades muito bem separadas aqui dentro. O que cuida de dados fica dentro do model, o que cuida aí das comunicações entre o model e a view fica aqui nos controllers e a sua view fica responsável apenas pelo layout, pela exibição desse dado para o usuário. E com isso, galera, finalizamos o nosso primeiro vídeo aqui da série sobre MVC em PHP. E aprendemos os conceitos básicos aqui do MVC e implementamos a base do nosso projeto. Na próxima semana vamos falar sobre gerenciamento de rotas. Você não pode perder. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like aqui, compartilha com os seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDev Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar o link aqui do lado para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.